Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia da Médium Nancy Souza, para mais uma semente do Evangelho. Olha que lugar, que ambiente sadio, salutar, o canto dos pássaros, esse vento maravilhoso que eu escolhi para gravar esse Evangelho com vocês hoje. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu estou muito feliz com vocês que estão nos escrevendo, né, avisando que gostaram desse cenário. Algumas pessoas têm mandado mensagens aí para mim, avisando que gostaram desse cenário, desse ambiente que eu escolhi para gravar as sementes do Evangelho. E eu estou também muito feliz em poder trazer para vocês esse novo ambiente aqui, a natureza. Faz parte, gente, da nossa reflexão diária. Então vamos convidar os nossos orientadores espirituais que já estão todos por aqui assistindo esse Evangelho do Cristo maravilhoso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir proteção aos mensageiros de luz, fazendo que nosso coração se encha de amor, inunde de paz e de alegria, de felicidade, para que vocês recebam as irradiações desse dia maravilhoso aí no conforto do seu lar. Que Deus nos proteja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos aqui no nosso Evangelho. Nós não vamos fugir, porque faz parte do Evangelho. No capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, Kardec pergunta aos Espíritos, na questão de número 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Veja o que os espíritos amigos nos responderam. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Continuando a leitura, ele diz o seguinte: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência porque temos necessidade dela e não nos permite humilhar os outros. Ao contrário do que muitas vezes se fez. Se uma pessoa rica nos procura, temos por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar. Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Gente, isto é uma aula de caridade, de bem ao próximo. Olha que os raios de sol estão penetrando aqui o nosso ambiente. E nesse momento a gente vai refletir juntos, porque na questão 887 é interessante, oportuna para que você entenda um pouquinho de cada coisa e tudo no seu devido lugar. Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais quando se fala de caridade, de amor ao próximo? A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Veja bem o que ele responde. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Então veja bem, eu hoje tirei esse evangelho para falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Para mim, eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais que é a Bíblia do Espírita. Você tem que ter o Livro dos Espíritos ali para você tirar dúvidas. Surgiu uma dúvida com uma intuição que você recebeu vinda dos Espíritos? Então você vai buscar lá na Bíblia, lá naquele livro sagrado, ditado pelos Espíritos, compilados por Allan Kardec, para que mais tarde pudéssemos ter em mãos as obras basilares do Espiritismo, para que nós tivéssemos um norte, um método para o equilíbrio mediúnico e a educação da mediunidade do médium, que se desprendesse a servir a caridade com equilíbrio, confiança, responsabilidade e conhecimento. Então você só adquire quando você se permite a esse estudo, a esse conhecimento. E aqui ele continua:
O que pensar da esmola? Na questão número 888. Resposta: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade. Então, mesmo que você ofereça a sua mão com aquela esmola, aquela moedinha que você dá lá no sinal, aquela cesta básica que você deixou no sinal para aquela família necessitada, você também tem que estender isso ao seu coração, que você está fazendo aquilo com amor. Não por pena, né? Você está fazendo porque um dia Deus também lhe proporcionou o momento oportuno que você viesse evoluir, que você adquirisse esse poder de ajudar o próximo e você não venha humilhar. E aqui eu quero complementar com a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma das questões que, na minha opinião, mais importante para que o espírita leia, releia, estude e aprenda, para que ele possa mais tarde entender o motivo pelo qual ele precisa se organizar aqui na Terra para se tornar essa mulher, esse homem, esse ser de luz aqui na Terra, fazendo bem ao seu semelhante. Na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Será se eu me conheço? Será se eu conheço a Nancy? Quem é essa mulher? Quem é essa Nancy que está aqui hoje? Né? Quem é essa pessoa? Veja bem, na questão 919A, ele complementa, pergunta novamente: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Gente, veja bem, como é que eu consigo essa fábula aí, né? Como é que eu consigo esse mecanismo? Me mostra o caminho, Nancy. Veja o que Santo Agostinho responde. Fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever. Se ninguém tinha o que se queixar de mim. Foi assim o que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. E aqui ele começa, né, convidando todos nós para essa reforma interior. Era isso que a gente estava precisando, de reformar a nossa consciência, reformar o nosso interior. Porque a gente precisa rever tudo isso que guardamos no nosso coração para botar para fora, porque senão a gente sofre, transforma em enfermidade e mais tarde você vai sofrer. E o que ele continua: aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Se fizeste qualquer coisa que censuraríeis em outras pessoas. Se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. Ou às vezes você fez alguma coisa em segredo que não foi boa, que maltratou alguém e que ficou guardado ali, você vai ficar sufocado, você tem que conversar com alguém, botar para fora, senão você vai ter um infarto, você vai cair na melancolia e você não vai conseguir se reerguer sozinho. É o que ele traz aqui para essa reflexão de hoje. Perguntai-vos ainda, se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Imagine naquele momento daquele desespero, daquela coisa ruim que você fez, você desencarnasse e ao chegar no mundo dos espíritos, você percebesse que você saiu por meio daquele problema errado que deu. Aquela dificuldade que você enfrentou. Veja bem a sua dificuldade. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis como proceder a esse julgamento. Não se tem a ilusão do amor próprio,
que ameniza as faltas e as desculpas? O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita somente ter dignidade. Isso não deixa de ser verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais nos outros, não poderá ser mais legítimas em vós. Porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Veja bem, às vezes eu fiz algo para uma pessoa, eu proferi uma palavra inadequada, às vezes pelo telefone ou uma mensagem de WhatsApp, o que quer que seja, né? Ou um telefonema. Eu falei coisas inadequadas e eu posso me redimir disso, mas eu sou orgulhoso, mas eu tenho que exercitar humildade nesse momento para provar para Deus que eu sou corajoso, que eu vou conseguir, que eu vou chegar até lá, né? Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai assim saber o que os outros pensam e não negligencieis a opinião dos opositores, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E muitas vezes Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com muitas fraquezas do que faria um amigo. Veja bem, essa questão do espelho, quando você acorda pela manhã, né? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: quando você acorda pela manhã, que você olha no espelho, você vai reparar, né? Você vai escovar os dentes, vai fazer a sua higiene, seu cabelo está assanhado, você vai consertar, você vai se maquiar, você vai trocar roupa porque você vai trabalhar. Então você não vai trabalhar quando você levanta da cama, você tem que se olhar no espelho, você tem que passar por aquela transformação. É a mesma coisa que ele está falando aqui, né? No dia seguinte eu preciso fazer uma asepsia na minha mente, no meu corpo, alma e espírito, para que eu possa me reerguer e trazer um trabalho melhor no dia seguinte. Que aquele que tem a vontade séria de se melhorar, sonde sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as mais ervas do seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral, como o mercador faz a de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício. Se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Então, fez o bem aqui? Não temas ao chegar no mundo dos espíritos, porque do outro lado da vida você vai prestar conta do bem que você fez. E você não precisa sofrer tanto, porque lá você vai se adaptar, vai reencontrar os amigos, vai buscar no leito, lá onde você encontrou aquele momento para você descansar, o momento de refletir. O seu coração, seu guia, a sua mente, a sua consciência, está guardado tudo ali. E ali você vai retirar o que você necessita para evoluir e melhorar. E lá do outro lado da vida, quando você estiver bem melhor, você poderá enviar notícias para os seus familiares na Terra. Submetei à análise questões claras e precisas e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias visando a juntar o que vos dê repouso na velhice? Isso é uma pergunta. Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos. O objetivo que vos faz suportar fadigas e privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daqueles que espera o homem de bem? Não vale a pena fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Foi com esse objetivo que hoje ditamos o Livro dos Espíritos. A questão é longa, temos mais um tempo pela frente, mas para não ficar tão extensa aqui a nossa leitura, eu queria complementar aqui com vocês que não esqueça de ler essa questão toda, refletir sobre ela e ao amanhecer todos os dias busque aí na sua agenda, anotar todo o bem que você poderá fazer a quem você encontrar no seu caminho, a fazer uma prece, um olhar, um abraço. E nesse momento eu deixo para vocês o meu abraço fraterno de gratidão, de amor, de alegria e de felicidade de estar com vocês todos os dias às 18 horas. Fiquem na paz do Mestre Jesus.